Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Paracatu Rural, especial de domingo, histórias de sucesso. A gente já fez uma pergunta na semana passada, como ter uma história de sucesso, e a gente teve a resposta através da sucessão familiar rural com a analista do Sebrae, que falou um pouquinho da importância deste tema muito cotidiano, que é a sucessão familiar rural. Você, se quiser, pode assistir aí no nosso canal YouTube, rever esse programa se você já viu. E hoje a pergunta é: como ter uma história de sucesso, mas sabendo interpretar uma análise de mercado? E para responder essa pergunta, quem participa conosco aqui é o Vlamir Brandalize, que sempre está conosco aqui, principalmente nas quartas-feiras e aos sábados, com análise de mercado agropecuário. E ele vai estar, então, ajudando a gente a entender, como interpretar uma análise de mercado. Brandalize, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural, desta vez agora trocando informações aí diretamente, Olá, Francis, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papinho aí sobre como avaliar o mercado, Como olhar o mercado e tirar bons proveitos aí de uma análise de mercado, de informações de mercado, Francis? É verdade. Vlamir, a gente sempre está trazendo aqui, então, as suas análises de mercado, já tem vários anos, acredito que mais de 4 anos, essa parceria de Paracatu Rural e Brandalize Consulting, trazendo essas informações que têm ajudado bastante, Brandalize, tanto o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, seja ele agricultor, pecuarista, avicultor, enfim, vários segmentos. Inclusive, Vlamir, a gente anda para todo lado e às vezes a gente até ouve comentários de pessoas que não têm ligação direta com o agro, como por exemplo, uma atendente de um cirurgião dentista ou uma dona de casa fala assim: no começo eu até não entendia muito não, mas agora eu consigo entender um pouquinho do que é o mercado do agronegócio. Então as pessoas acabam com o costume, vão aprendendo ali, avaliando todas as situações, e a gente, para trazer então esse assunto um pouco mais detalhado, queria então saber de você, Vlamir. Vamos começar com o grande agricultor, O grande agricultor, aqui na nossa região, a maioria deles planta soja, milho semente e feijão. A grande maioria. Alguns produtores plantam trigo e de vez em quando a gente fica sabendo também de algum produtor plantando o arroz, mas é muito difícil o arroz aqui na nossa região, Brandalize. Esses produtores que costumam trabalhar com essas culturas, de que forma que eles devem avaliar tanto a análise daquele grão do qual ele está plantando, quanto outros, por exemplo, como o mercado de aves ou o mercado bovino, Vlamir? Olha, Francis, para um produtor aí, vamos dizer assim, um produtor comercial, produtor empresarial, aquele que geralmente ele planta que nem uma região tradicional aí de pivôs, de área irrigada, onde que ele tem uma lavoura de soja de porte maior, uma lavoura de milho, um milho semente. Ele já é um pouco diferente do que se ele tem que avaliar por causa do feijão, O feijão é um mercado basicamente mercado interno, Então, os tópicos do mercado interno. Mas vamos tomar por ideia aquele produtor aí que avalia que ele tem o cultivo dele tradicional de soja e milho, que é o grande produtor, vamos dizer assim, ou o produtor empresarial. Esse produtor, ele tem como base sempre olhar o mercado internacional, Porque o Brasil é um grande exportador de soja, é o maior exportador mundial de soja, e nós somos o segundo maior exportador mundial de milho. Então, a formação das cotações, tanto da soja como do milho, normalmente ela vem do mercado internacional, Ela vem de Chicago, analisando a situação das principais demandas, da função da China comprando, das condições das lavouras americanas. Então ele tem que levar em consideração o que está acontecendo no mercado americano, que nem agora, por exemplo, é época de colheita na safra americana. Então, nesse período, se tiver tudo correndo normal, a colheita andando bem lá nos Estados Unidos, ele serve como um limitante de alta de cotações. Também tem que olhar, por exemplo, a China, A China tem alguns períodos que é feriado lá na China, e os feriados chineses são aqueles feriados dos sonhos de muito brasileiro, Que a China, quando ela
ela pega um feriado, ela fica 7 dias parada, né? Então, que nem agora, eles estão saindo de um feriado, foi o feriado que começou no dia 1º de outubro até o dia 7, então é o feriado da fundação da República Popular da China, então foram 7 dias parados, daí eles tiveram o feriado da primavera, aí no final de setembro. Eles têm alguns feriados que são longos, e esses feriados os chineses geralmente não operam no mercado, não compram. Então, para o produtor que acompanha os mercados e faz negociação, ele sempre tem que estar atento a essas situações, né? Tem alguns que aparecem e dizem assim, não venda a soja que ela vai a R$200, só que ele não dá porquê, não diz o porquê que ela vai a R$200, ele deixa o produtor aí na mão, e o produtor fica esperando, não, diz que vai subir sem base nenhuma. Então, por isso que ele tem que olhar a situação lá no mercado americano, tem que olhar a presença chinesa ou não de compras, tem que olhar a situação de clima e plantio ou safra no Brasil, Paraguai, Argentina. Então, ele tem esses fatores principais. O grande produtor, a gente coloca o produtor empresarial, ele tem que olhar os principais fatores, que é os fundamentos aí do mercado, né, que seria os principais fornecedores, a produção mundial e a demanda, né, que são os principais pontos de apoio para a formação de cotações. Além disso, esse produtor empresarial ele tem alguns fatores também que ele pode acompanhar, como o andamento da economia mundial, questão de petróleo, porque hoje o petróleo é importante na formação de preços aí da soja e do milho, porque hoje no mundo se usa muito etanol para misturar na gasolina, ou se usa o óleo da soja para fazer biodiesel, e geralmente quando temos aí momentos de alta dos preços do petróleo, acaba refletindo nos preços dos grãos também. Então, o produtor empresarial, normalmente ele tem mais uma obrigação de estar acompanhando, a gente fica mais vinculado às informações do mercado internacional do que efetivamente do mercado nacional, né? É diferente no caso do mesmo produtor empresarial do feijão, esse que planta aí áreas de pivô, ou áreas grandes de pivô, ele tem que estar mais vinculado aí ao mercado doméstico, né? Veja como é que é a diferença, né? Você pega soja e milho, você é totalmente dependente do que acontece no mercado global. No feijão, você já é dependente do que acontece na economia brasileira, né? Então, a demanda do consumidor brasileiro, você pega anos em que os preços das carnes, aí, principalmente a proteína animal, ela tem valorização, como esse ano de 2021, você tem uma procura maior aí pelo feijão, pelo arroz, pelo alimento básico. Então, nesses momentos que nós temos aí pressão positiva de cotações, e aí o produtor aí do feijão, ele tem condição de avaliar também essa questão. E também ele tem que acompanhar aqui no mercado doméstico o período que está se plantando, aonde está plantando, porque o feijão, nós temos que levar em consideração que ele é produto bem diferente do que se avalia para o mercado de soja e milho, porque nós temos uma demanda de feijão durante 12 meses do ano, com exceção dos meses aí de dezembro e janeiro, que são geralmente meses mais frágeis, aí mais fracos de demanda, porque é período de férias escolares, então nesse período a demanda é menor. Então, nos demais meses, geralmente a demanda de alimentos básicos é maior, quando a economia está fluindo bem. Então, pessoal que trabalha com feijão, ele tem que olhar mais o mercado local, e o mercado de soja e milho é um mercado global, porque nós somos grandes exportadores. Então, a diferença desses dois mesmo sendo o produtor empresarial, né, ele tem que olhar esses dois pontos de vista aí, tanto para o feijão é mercado doméstico e para soja e milho mercado internacional, quando a gente olha no perfil de produtor empresarial, aquele produtor de maior porte, aquele que já envolve uma área maior, então é diferente do que é um perfil de um produtor menor, aí, que trabalha mais regional, né? Entendi. A gente está falando esses dias, você está trazendo essas informações de que os produtores de arroz, principalmente aí no sul, eles estão diminuindo a área plantada, né? Porque não está compensando muito, está saindo... o custo está mais caro que o preço que ele está recebendo aí nesses últimos dias. Esse produtor, ele costuma partir, então, no caso, para a soja. Isso vai fazer balançar quais mercados que interferem com essa alteração do destino da área, que seria para arroz, para soja, por exemplo. Vai interferir só na soja, só no arroz, ou interfere, por exemplo, nas carnes também?
Olha, nesse caso aí ele acaba, no caso do arroz aí, o produtor, o arrozeiro gaúcho, ele tem duas opções. As áreas de arroz do Rio Grande do Sul, você pode melhorar e aumentar seu plantel de bovinos, deixando pastagem nessas áreas, né, você tendo mais bovinos. Alguns casos aí eles têm ovelhas, no caso do Rio Grande do Sul. E principalmente o que a gente está vendo nesse ano aí, em função de que o arroz hoje nessa faixa de 72 a 75 reais que está no Rio Grande do Sul, o arroz está abaixo do custo, né? Hoje os produtores apontam que o custo está acima de 85 reais, então o produtor hoje perde de 10 a 15 reais por saca produzida no Rio Grande do Sul, nessa condição de mercado, e geralmente quando isso acontece ele acaba migrando parte das áreas para a soja, né? Como a soja é um produto de exportação, a soja no mercado gaúcho hoje está na faixa de 160 reais, está mais do dobro do valor do arroz, então ela se torna mais competitiva e mais atrativa, né? Que o produtor ele acaba faturando melhor, aí tem um risco menor aí que o arroz que nós somos tradicionalmente consumidores de arroz, né? A gente tem um volume de exportação próximo de 1 milhão e 200 mil toneladas, que é o mesmo volume que a gente importa. Então a gente exporta e importa um pouco de arroz, mas a gente não tem uma tradição de ser grande exportador de arroz, como é o caso de milho e de soja. Nesse caso aí, o fator importante, ele acaba não refletindo diretamente no preço da carne, mas ele reflete na oferta de arroz aí o consumidor, né? Quando a gente vai analisar para o consumidor final, o que a gente vê, esse ano o consumidor brasileiro está pagando quase metade do valor do arroz que pagava um ano atrás, né? Se a gente comparar hoje o arroz aí no mercado do varejo, ele está hoje entre 15 a 25 reais um pacote de 5 quilos. E exatamente há um ano atrás ele variava de 30 a 40 reais um pacote. Então, hoje o arroz ao consumidor está custando quase a metade do que custava um ano atrás. O que a gente vê pela frente nessa condição dessa migração provavelmente no ano que vem nós vamos ter uma oferta menor de arroz, um quadro mais enxuto de oferta. E como a economia brasileira vai estar fluindo provavelmente melhor, já saído da pandemia, aí nós vamos ter uma demanda maior aí de empregos e tudo, isso acaba demandando mais alimentos básicos, né? Mais arroz, mais feijão, as carnes, no caso a carne de frango, a carne de suína, que são carnes mais baratas que a carne bovina, o próprio ovo, né? Tem muita demanda nesses períodos quando a economia volta a crescer. E como vamos enfrentar um arroz com uma safra menor, provavelmente vai ter, o ano que vem, o consumidor vai pagar mais pelo arroz. Então, e aí começa aquele balancear aí na compra, né? Se o preço do arroz sobe muito, o arroz, por exemplo, chega a 5, 7 reais o quilo do consumidor, e volta aí perto de 35, um pacote de 5 quilos, ele começa a avaliar, talvez a demanda de ovo e de frango acaba sendo refletida e crescendo em função de que o arroz fica mais caro, acaba se tendo uma condição de ter que consumir um pouco mais de frango, de ovos, ou o próprio feijão, né? Quando o feijão fica caro no consumidor, que o preço sobe muito ao produtor, em anos é que nós já chegamos até quase 500 reais uma saca de feijão, e daí o consumidor passa a pagar perto de uns 10 reais um quilo, o que a gente vê é que coloca mais água no feijão, aquele feijão fica com mais aguado e você acaba consumindo mais arroz. Uhum. Em anos em que o arroz está mais escasso, você acaba colocando um volume maior de feijão na mistura e isso ajuda na demanda do feijão. Então, um acaba puxando o outro, né? E esse ano nós estamos com uma oferta grande, tem boa disponibilidade de arroz, estamos exportando menos do que era esperado, então vai sobrar arroz no mercado nacional e isso vai manter no mercado calmo, né? No caso do arroz. E provavelmente o ano que vem inverte, né? Essa é uma situação que muda de um ano para o outro justamente em função da rentabilidade ao produtor, né? E é um ano que o produtor está tendo prejuízo, no caso do arroz, e o ano que vem isso inverte, aí o produtor vai vender o arroz com valor maior, mas a oferta vai ser menor, né? A gente está vendo aí que o valor do trigo deu uma alta muito boa, o dólar está auxiliando. Atualmente, quem está produzindo trigo está satisfeito, né? O trigo é uma grande cultura, né? Mesmo se pega Minas Gerais, aí tem poucos produtores, a produção do estado não é tão significativa, o trigo ele é mais vinculado aos estados do sul, mas ele está migrando bem, é mais uma alternativa das áreas do sudeste e também no centro-oeste, já começou a se testar alguns cultivares, provavelmente nos próximos anos vai avançar. O trigo é uma grande cultura, a nível mundial
é o primeiro alimento, né, do ser humano. Se a gente olhar, o trigo aí tem milhares de anos aí de história, né, e o trigo vem passando por limitação de oferta a nível mundial. Ele está há muitos anos aí sem muita evolução na produção mundial, viu, Francis? Porque o trigo, as áreas de trigo do mundo são as mesmas aí há décadas. Uhum. E ele já chegou muito perto do limite da produção, aí está perto de 750, 780 milhões de toneladas. Só que a população do mundo, ela veio crescendo, ela vem evoluindo em tamanho gigantesco, né? Se a gente vê, a gente está... há poucos tempo atrás, nós tínhamos 3 bilhões de habitantes aí, que era em 1960 nós tivemos 3 bilhões. E agora, em 2024, a ONU já aponta que a população do mundo vai ser 8 bilhões. Então, e a área do trigo, se a gente olhar em 60 e hoje, é quase a mesma do mundo. Nós melhoramos a produtividade, a tecnologia, mas chega num momento que você não consegue avançar mais em tecnologia ou produtividade, que a cultura do trigo hoje está com mais de 100 sacos por hectare, e daí para frente, cada 5, 6% de aumento é mais complicado. E nós vemos sofrendo aí com o clima aí na situação global, como o trigo é uma cultura mundial, e o Brasil é um dos grandes importadores mundiais de trigo, nós dependemos muito do mercado mundial, né? Então, o preço no mercado interno para o produtor de trigo, ele é basicamente atrelado ao que a gente paga para importar. Então, e nesse ano aí, nós viemos desde o ano passado com problemas no mercado mundial. Esse ano a safra de trigo teve problemas no Canadá, teve problemas nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, teve perdas de mais de entre 10 e 15 milhões de toneladas em função do clima. A Austrália, também exportadora de trigo, teve problemas. Então nós vamos entrar num ano que agora vai começar, um ano global aí de trigo de oferta menor que a demanda. Então isso reflete que o Brasil vai ter que pagar mais caro pelo trigo, e hoje você vai importar trigo, ele dificilmente chega abaixo de R$1.600, R$1.650 a tonelada, e isso dá uma condição para o produtor brasileiro ter cotações maiores. Se a gente voltar 2 anos atrás, o trigo valia R$500, R$700 a tonelada, e hoje está R$1.500 a tonelada. Então hoje ele é rentável para o produtor, tanto no sul como no sudeste, centro-oeste, e vai se tornando uma cultura atrativa, né? Então o Brasil, como nós importamos aí praticamente 7 milhões de toneladas por ano de trigo, nós temos condições de evoluir na produção e depender menos do mercado internacional e menos de trigo importado aí, porque hoje nós temos tecnologia, temos cultivares aí para produzir trigo de alta qualidade. Então, no caso do trigo, é um produto mundial, mas o Brasil caminha para melhorar e diminuir a dependência externa. Então, o produtor tem muito para ganhar com o passar do tempo, e ele tem que acompanhar, porque o trigo se tornou uma cultura interessante para o produtor na questão financeira e no manejo da propriedade rural, aí, principalmente produtores que trabalham com feijão, com soja, com milho, no manejo de uma agricultura moderna. O trigo entra muito bem na rotação de cultura, né, porque ele deixa uma boa palhada, ele recicla os minerais, os nutrientes no solo, ou seja, é uma alternativa muito boa aí para o produtor aí para colocar nessas áreas que você pega em Paracatu, Unaí, essa região Minas Gerais aí que domina a irrigação via pivô. Ele se torna uma cultura muito interessante aí para reciclagem, aí para melhorar a sanidade do solo. Então eu acho que ele veio para ficar e é uma boa alternativa na região aí das áreas irrigadas com pivôs. Os agricultores precisam ficar atentos, então, ao mercado internacional, ao mercado nacional, ficar atento também a, por exemplo, a questão do poder aquisitivo das pessoas, porque o trigo a gente fala aí muito como um alimento principal do ser humano, mas ele também interfere com a alimentação animal, né? Pode também ter a ver tanto para a alimentação animal quanto para compor a mesa do brasileiro, né? Porque do trigo você tem o macarrão, várias outras massas, o pãozinho, quer dizer, são várias opções que a gente tem com o trigo. Então, se o trigo está caro, pode subir vários alimentos da cesta básica, e aí vai interferir, por exemplo, na troca por uma farinha, por exemplo, de
de milho ou farinha de mandioca, dependendo do que for utilizar. Então, assim, o trigo subiu, interfere na cesta básica, interfere lá na produção na pecuária. O trigo baixou, também interfere. Então, um pouquinho que se mexe numa cultura apenas, você tem várias outras que podem depender. Se o trigo cair, às vezes aquele produtor que estava pensando em trabalhar com trigo já vai para outra cultura, né, que se pode plantar na mesma época. Então é uma coisinha que muda várias coisas na cadeia da produção, né, Vlamir? Exatamente. Por isso que o produtor tem que acompanhar. No caso do trigo, é uma grande cultura. E o Brasil, como importador de trigo, nós vamos demorar muito tempo para sermos autossuficientes, nós vamos depender do trigo importado. Então, se o trigo importado tiver com valor baixo em dólar, e nós tivermos com o dólar barato, ele acaba chegando mais em conta no mercado brasileiro e ele deixa o trigo nacional inviabilizado. Nesse ano nós estamos com condições bem tranquilas, porque o dólar está alto, o trigo está alto em dólar e provavelmente em 2022, 2023, dificilmente nós vamos ter trigo barato nesses próximos anos, porque o trigo, que nem você citou bem aí, ele entra aí como principal aí na questão do pão, né, no pãozinho diário, do pão normal e dos biscoitos, toda essa parte de lanches aí das crianças aí que vão para a escola, nas massas que você consome no dia a dia. E também o farelo do trigo, ele é usado no setor de ração, né? Então, você aproveita ele 100% dele. Então, nesse momento, ele está bem atrativo e ele deve continuar. Só que o produtor tem que acompanhar a evolução e se o trigo importado chegar barato, ele tem que buscar outras alternativas aí para cultivos. Mas, por enquanto, o trigo se tornou um atrativo importante e vai continuar, né? Então, com o trigo caro, certamente abre oportunidades aí, por exemplo, Minas Gerais é o estado tradicional do pão de queijo, né? Então o seu pãozinho ficar caro, automaticamente a demanda do derivado, do pão de queijo é o derivado da mandioca, então ele já abre uma janela para o produtor, às vezes até o pequeno produtor da mandioca, da fécula, que vai fazer a massa do pão de queijo. Então, veja como é que você pega, o trigo fica caro, o pãozinho comum fica com valor mais alto, ele abre oportunidades, o pessoal acaba consumindo mais o pão de queijo e abre uma oportunidade para esse tipo de produto, que é um produto que tem normalmente uma demanda menor a nível do Brasil, ele é uma demanda maior tradicional de Minas Gerais, mas quando o trigo ele sente um valor mais alto, ele acaba abrindo a oportunidade de você estar no dia a dia consumindo o pão de queijo, não como um produto esporádico, mas como um produto meio quase como diário, né? É verdade. Inclusive, Brandalize, hoje de manhã, por exemplo, eu diminuí um pão de sal, né, que a gente fala aqui, o pão francês, para um pão de milho a mais na sacola que eu comprei, né? Então, o pão de milho você também tem o pãozinho de batata, né? São outras opções que você tem aí que deixam um pouquinho aquele que utiliza muito o trigo, a farinha de trigo, né? Então, tem várias coisas e isso uma análise de mercado que você traz sempre às quartas e aos sábados, a dona de casa, né? O trabalhador da zona urbana, que é, por exemplo, o varejista, eles também têm que ficar atentos a isso aí, porque vai interferir lá no carrinho de compras dele no mercado. Vai mesmo, né? E esse agora, que nem eu citou dois exemplos importantes, né? O pão de milho, né? Que ele tradicionalmente não é só da farinha do milho, mas ele tem uma presença maior da mistura aí com a farinha de milho, com um pouco de trigo também, mas ele é uma alternativa, o pão da batata, né? Com a farinha da batata, né? Então você começa a buscar alternativas. Para o próprio pessoal da panificação, ele busca essas alternativas para tentar amenizar, né, nessas horas aí, fazer um produto alternativo com preço competitivo e ele dá uma opção maior ao consumidor. É verdade. Vlamir, eu vou chamar novamente o intervalo aqui. Na volta, eu acho que seria interessante a gente continuar falando também o que vai interferir na questão dos combustíveis, né? A gente pode inserir nessa prosa aí a questão da cana de açúcar e o milho, né? Que eu acho que vai ser bem bacana. Gente, não sai daí, é rapidinho o intervalo, eu volto já, tá bom? Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu?
Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses destaques aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Gente, seu Paracatu Rural Histórias de Sucesso hoje está tendo a participação do consultor de agronegócios Vlamir Brandalize, que sempre está conosco aqui às quartas-feiras e aos sábados principalmente, trazendo a análise de mercado agropecuário. Ele sempre fala do milho, da soja, do arroz, do feijão, do trigo, das carnes. E hoje a gente está aqui falando para você, seja um agricultor, seja um pecuarista, seja um consumidor final, seja um varejista, de como entender um pouco melhor o que se fala numa análise de mercado aí para a sua atividade, para a sua vida. Eu citei anteriormente, falei da cana-de-açúcar, que você não costuma trazer aqui, mas ela vai estar interferindo no mercado do milho, né, que também é utilizado para o etanol a nível mundial, principalmente os Estados Unidos, se não me engano. E também a soja, porque da soja extrai-se então o óleo para trabalhar o biodiesel. E esse biodiesel, se o diesel, né, que o caminhoneiro utiliza fica mais caro, isso vai interferir também na cesta básica, porque é utilizado o transporte. Então, quer dizer, de novo, o agro, principalmente a agricultura, interferindo na vida de todos os brasileiros, não só dos agricultores e pecuaristas, não é isso, Brandalize? Francis, nesse caso aí, até alguns anos atrás, o agro não interferia muito na parte de energia, né? Mas agora, vamos dizer assim, de 10 anos para cá, houve um crescimento grande da bioenergia, que a gente chama, né? Que é a energia que vem do agronegócio, da agricultura e da pecuária também, né? Porque uma parte do biodiesel, ele é feito com sobras de gorduras de frigoríficos, no caso de frigorífico de frango, de frigorífico de bovinos, o sebo, tudo que a indústria não utiliza, da gordura animal que sobra no frigorífico, ele pode ser feito biodiesel. Tem o biogás também, né? Como é que é? O biogás. O biogás também nas propriedades, também com os resíduos dos animais, do esterco, né? Então, são alternativas que o agro dá da produção de energia, principalmente agora que nós estamos aí, não só o Brasil, o mundo, né? O mundo está sentindo a escassez de energia, né? Não é só aqui no Brasil que nós estamos passando por um período de estiagem aí, que as barragens, a energia elétrica está numa produção menor, automaticamente a gente está sentindo o preço da energia subindo, porque a gente tem que usar mais usinas aí que queimam combustível, que queimam gás, então tudo isso acaba ficando mais caro para o consumidor. Mas como é que funciona o agro dentro da bioenergia? Nós temos duas frentes aí que o consumidor ele reflete aí na bomba do posto de gasolina aí. Ele reflete na gasolina, na oferta da gasolina, no etanol efetivo, né, puro, e também no diesel, né, que é para os caminhões aí, para as máquinas agrícolas. Vamos começar primeiramente aí com relação ao diesel, né, o diesel que reflete no transporte, que reflete em tudo, que é o frete, na produção, que é o trator aí que está nas propriedades. Então, o Brasil, ele se propôs aí perante os acordos internacionais de meio ambiente a reduzir a emissão de gases poluentes. E uma das maneiras de reduzir a emissão de gases poluentes é a mistura maior aí de biocombustíveis, ou seja, de produtos de origem vegetal, no caso o biodiesel, ou no caso do etanol na gasolina. Mas no caso do biodiesel, a produção do biodiesel no Brasil, a maior parte dela é formada com óleo de soja. A nível internacional também o óleo de soja é o principal, que é o que se usa para a produção do biodiesel. Na Argentina, a Argentina é o maior exportador mundial do biodiesel, os Estados Unidos, grande produtor e consumidor de biodiesel. Então o óleo de soja ele é usado para produzir o biodiesel.
E no Brasil, nós estávamos aí dentro da meta, já usando 13% de biodiesel até o meio do ano no diesel, e agora, nesse último mês de setembro, o governo, em função do que o impacto que está tendo aí no consumidor final, na gôndola ali do óleo de soja, para não pressionar mais ainda no final de ano, porque agora é pico de entre-safra da soja, e normalmente o preço da soja da entre-safra é maior e acaba refletindo no preço do farelo de soja, que vai para a ração, e no óleo de soja para o consumidor, e o óleo que é usado para fazer biodiesel, o governo reduziu a mistura de 13% para 10% para não pressionar tanto, né? Porque o mercado internacional de óleos vegetais, ele já vem com cotações em alta desde 2019, 2020 para cá, e ele quase triplicou de valor, e isso reflete no mercado global dos óleos, porque o impacto inicial teve aí com a China, tendo peste suína, lá em 2019, em 2018, depois de 2019 a China reduziu muito o plantel de suínos, e a China tem um uso muito grande de banha de porco, né? Então, você reduzindo o plantel de suínos, você produziu menos banha de porco, o chinês acabou usando mais óleos vegetais, procurou mais o óleo de palma, o óleo de soja, puxou a cotação do óleo no mercado global, e isso refletiu em cotações em dólares maiores para o óleo. E aqui no Brasil, isso também, a gente viu aí que o consumidor, se a gente voltar em 2019, um frasco de óleo de soja era na faixa de R$3 aí no supermercado. E hoje ele está R$7, R$8 aí ao consumidor no supermercado, justamente porque ele tem uma utilização no biodiesel, na formação do combustível que vai para os caminhões e para as máquinas agrícolas, e também para o consumidor. E como a gente não temos sobras no Brasil de óleos, e no mundo também não está tendo produto, automaticamente o óleo ele teve um impacto grande aí com relação a esse custo final, e ele reflete também, porque como o óleo também está em alta no mercado global, em dólares, ele acaba pressionando o preço do diesel para cima. Por isso que um dos fatores que o próprio governo diminuiu a mistura é porque o óleo entrando em mistura maior no biodiesel, ele aumenta o preço do diesel, o preço final, porque o óleo de vegetal não está barato, ele está com valor alto historicamente, ele está no melhor nível histórico. Esse ano de 2021 é o preço mais alto da história dos óleos vegetais. Então ele impacta no diesel. Se mantivesse aí a mistura de 13%, ele ficaria mais caro ainda o diesel, e ao mesmo tempo o consumidor teria um volume menor no supermercado, e daí ele estaria mais caro ao consumidor. Então, se mantivesse a mistura, talvez o consumidor tivesse agora, nesse final de ano, tendo que pagar quase R$10 um frasco de óleo de soja no supermercado, e o diesel ao caminhoneiro estaria mais caro. Então, esse é um peso, né? No caso dos biocombustíveis, na formação do preço do diesel e do transporte, que aumenta o frete, né? Nós estamos num ano de petróleo em alta, então isso aumenta o frete e acaba impactando no custo geral. Por outro lado, nós temos o etanol, né? A mistura do álcool, tradicional álcool aí, que o álcool no Brasil é tradicional da cana, mas no mercado global nós temos a produção do álcool também do milho, né? Aqui no Brasil nós também entramos nessa linha. O Mato Grosso hoje já usa 7,5 milhões de toneladas de milho para produzir etanol do milho, e o maior volume do Brasil ainda é da cana. Então, e ele, em anos em que o milho está com valor alto e os combustíveis no mercado global estão em alta, e nós estamos em demanda maior de etanol a nível mundial, então o preço para o consumidor na bomba também ela acaba impactando. Então a gente vê a gasolina aí com valor aí historicamente aí mais de R$6 o litro já o consumidor, em função de que o petróleo está em alta, o dólar está em alta, e os derivados que fazem o etanol também estão em alta, porque nós temos que levar em consideração que o Brasil passou por uma seca muito grande e afetou os canaviais também. Então veja a importância aí do agro e do reflexo justamente da energia, né? Que a gente vai lá na bomba, mas o preço está caro, mas é que não se produziu tanta cana, então a oferta do etanol é menor. Outro fator importante, nós estamos numa saída de pandemia em que no mundo a oferta do açúcar também é menor, então o preço do açúcar no mundo está em alta, e a cana ela serve para produzir o etanol e o açúcar, e como o açúcar também está em alta, a indústria acaba produzindo mais açúcar para
que o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, então veja como é que é a importância do Brasil do agro, e daí a gente exporta o açúcar, o mercado precisa comprar açúcar, para compensar a usina a produzir o açúcar em tempos em que a produção da cana é menor, o volume da oferta da cana é menor, e aí com a quebra da safra do açúcar lá da Índia, ele reflete no nosso custo final aqui do etanol, do açúcar, que também não está mais barato no supermercado. A dona de casa vê que 1 quilo de açúcar também não... Antes você comprava 1 quilo de açúcar a R$1 e pouco, R$1,50, e ele foi subindo, hoje ele está R$4, R$5, aí dependendo da região, e o mercado buscando aí a mistura do etanol, e o etanol, se olha assim, em grande parte do Brasil também, o etanol puro para o carro também, ele já hoje, muitos estados, ele não está viável, justamente por causa da escassez de oferta, e veja como é que ele interfere no dia a dia da população, a nossa produção da cana, que é o principal que a gente usa no Brasil, mas no mundo o que se produz, um volume maior do etanol é produzido com milho, né? Tanto nos Estados Unidos, a Argentina está entrando bastante agora fazendo produção de etanol com milho, o Paraguai é um país que produz etanol de milho, no Brasil ainda hoje está centrado a produção do etanol de milho no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de milho, mas isso reflete nos demais cadeias, né? Porque se usa mais milho para fazer etanol, você tem uma disponibilidade menor de milho, vai refletir aí na cadeia do suíno e do frango, que também impacta, né? Veja como é que a gente faz um círculo, né? Que envolve a bioenergia, e a bioenergia ela entrou há uma década para cá, que teve um peso maior, e agora ela vai ficar no nosso dia a dia, porque a tendência global é a gente usar mais produtos renováveis, né? E aí entra o etanol, o biodiesel como alternativa a diminuir o efeito estufa, ou diminuir a emissão de gases poluentes, né? São produtos que ajudam na natureza, né? A população do mundo ela vai criando seus hábitos alimentares, suas crenças, seu estilo de vida, e hoje a gente tem aí uma fatia grande, crescente até da população, que são vegetarianos, outros são veganos, o vegetariano é aquele que não consome carnes, no caso, principalmente, e o vegano é aquele que não consome nada de animais, efetivamente. Então são partes da população que buscam alimentos alternativos. E aí, antigamente, em pouco tempo atrás, a gente tinha a bandinha do feijão, aquele meio feijão que quando chega na indústria, hoje você vai comprar no supermercado, você pega um pacote de feijão, você tem só os grãos inteiros, você não tem os meios, né? Mas quando a máquina colhe o feijão lá na lavoura, você colhe o feijão, sempre tem uma parte do feijão, ele quebra, e esse quebrado, antigamente, ele ia para a indústria de ração, por um valor bem ínfimo, e se misturava e fazia ração. Então, o pessoal da ração, do gado leiteiro, do suíno, da ave, tudo sempre tem muitas opções de alternativa de componentes para fazer uma ração. Agora nós estamos vendo crescer a demanda da carne vegetal, o hambúrguer vegetal, e aí você vê, hoje para se fazer um hambúrguer que não seja de carne, você não pode só fazer ele com a soja, com o farelo de soja, então você faz o produto para dar um padrão que atenda o interesse e o gosto do consumidor, você tem uma mistura, né? Você pega grão de bico, você pega a soja, você pega essa bandinha do feijão, que se faz a farinha do feijão, você usa para dar a cor, para dar o padrão, você usa a própria beterraba, porque ela já dá uma cor vermelha. Se você vai fazer um hambúrguer vegetal, simulando um hambúrguer de carne bovina, você faz ele, você olha um de frente para o outro, você quase, quando você não identifica a diferença, como a indústria evoluiu nessa linha de fazer o alimento, aí, o hambúrguer vegetal, o bife vegetal. Então você tem a mistura de produtos, e você pega, antes a bandinha de feijão não tinha utilidade, e hoje a indústria compra isso aí, faz a farinha do feijão e faz a mistura. Então o setor de ração, que antes tinha esse como alternativa barata, já não tem mais. Então, é que nem você citou antes como exemplo, então o bagaço da cana,
o bagaço da cana, alguns anos atrás, ele era um poluente que sobrava da indústria, a indústria do açúcar e do álcool. A usina desperdiça, tinha que jogar ele numa montanha, usar na lavoura, e hoje ele tem duas finalidades: ele serve como ração animal, ou também a indústria usa ele para aquecimento das caldeiras e fazer energia elétrica da própria indústria. Hoje a maioria das indústrias, usinas que produzem álcool e cana, elas são autossuficientes em energia, justamente com o bagaço da cana, fazendo ele como fonte de energia, no caso queimando ele em caldeira, e uma parte ainda do que sobra ele vai para a indústria de ração. Só que a indústria de ração, ela vai sentindo que parte dos produtos que antes chegavam muito baratos para ela, eles vão ficando como alternativas diferenciadas. Hoje, por exemplo, para fazer a bandinha de feijão, que era muito baratinha, hoje ela vai para uma indústria mais seleta, mais nobre, para fazer a farinha do feijão, que vai virar um bife de vegetal. Ele tem um valor muito maior do que ele vai para a indústria de ração. Então, a indústria de ração vai ficando vinculada basicamente a produtos tradicionais, que é o milho, é a farelo de soja, o farelo do trigo, o sorgo também na indústria de ração, que são produtos mais tradicionais. Você pega em anos que nem agora, nós tivemos um ano de seca na safrinha, com perdas de safra, você vê que os componentes da ração ficam caros aí para a indústria do setor de ração. Daí você vai ver o pessoal do leite. Foi um ano aí que muita gente do pessoal de laticínio sentiu aí que o custo da alimentação dos animais ficou mais alto. A pastagem esse ano, aí, em função da seca, ela esteve mais escassa, então muita gente da área leiteira reclamando do custo do leite aí, que não consegue repassar todos os custos, dando prejuízo. O leite, então, tem hora que dá prejuízo para o produtor de leite, que ele é obrigado a melhorar a produtividade para ter mais litros por vaca produzido para conseguir compensar o custo. O setor do suíno, você pega o setor de suinocultura esse ano também, mesmo com o Brasil batendo recorde de exportação de carne suína, muita gente da área de suinocultura estava com prejuízos em função de que não se preparou no ano, em função da oferta menor aí dos componentes de ração aí na soja, do milho, e ele não estava preparado para isso, não formou estoques, e agora quando veio repor aí, pegou milho em alguns momentos acima de R$100 a saca, farelo de soja aí a R$2.500 a tonelada, então isso aumentando o custo de produção e muita gente tendo prejuízo de 100, 150, R$200 por suíno terminado. Então nós estamos navegando num ano muito bom da pecuária, como Brasil líder na exportação. Ao mesmo tempo a gente vai olhando muitos tendo prejuízos, né? O próprio gado leiteiro aí, alguns pecuaristas de gado leiteiro tendo prejuízos em anos em que o setor da pecuária deveria estar todo ele com lucratividade, mas é que os custos de produção cresceram muito e obriga o pecuarista em geral aí agora a acompanhar mais componentes, né? Cada dia mais, né? Que nem o exemplo que eu citei. Antes você pega que nem aí Paracatu, uma região tradicional da produção de feijão, havia uma disponibilidade anteriormente da bandinha do feijão, do meio feijão, muito grande, e era muito barato e muito confortável, e o pessoal de ração comprar para alimentação animal e com valor abaixo do valor do milho, e hoje ele está muito mais caro, aí o setor da indústria comprando e pagando valores muito maiores e sumiu como opção aí para o pessoal da área de ração como alternativa para a alimentação animal, aí no período da seca principalmente, né? Você não sai daí, é rapidinho que a gente volta. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gente,
Este seu Paracatu Rural Histórias de Sucesso está contando para você como ter uma história de sucesso. Mas a gente está falando aqui não é só para o produtor rural, não. Também para você que trabalha na indústria têxtil, por exemplo, na parte dos supermercados, nas lojas de roupas e calçados. Tudo isso o agronegócio interfere. Porque, por exemplo, uma roupa é algodão. Algodão vem aonde? Ele é cultivado na terra, né? Então, muitas coisas a gente vai pensando e pensando e pensando e percebe o quanto a agricultura e a pecuária interferem na nossa vida. E saber interpretar uma análise de negócio, né, seja ela dessas que a gente sempre traz aqui no Paracatu Rural ou outras que você observa por aí, né, por exemplo, uma análise de mercado também da indústria, uma análise de mercado falando sobre o dólar. Então, quando você assistir uma TV, ouvir um programa de rádio falando da economia, você vai conseguir interpretar melhor através dessa prosa que a gente está tendo aqui hoje com o Vlamir Brandalize, que é analista de mercado agropecuário, sempre traz aqui para você às quartas e aos sábados análise de soja, milho, arroz, feijão, trigo e também das carnes. Vlamir, no intervalo você estava falando que a gente gosta muito aqui de ter na cozinha caipira, mandioca. Vlamir Brandalize, não sei se você já comeu mandioca assada dentro ali da fogueira. Você coloca a mandioca com casca e tudo, daí quando você tira e abre ela tá assim bem assadinha, parece um pão. Só passar uma manteiguinha, rapaz, você não sabe quanto isso é gostoso se você nunca provou, viu? Francis, essa eu não conheço ainda, mas eu acho que vou fazer essa aí para ver como é que fica. Essa é uma novidade para mim. Eu gosto da culinária, eu gosto na hora que eu tenho tempo de fazer comidas. Meu hobby é fazer cozinhar. Então eu gosto bastante de fazer novidades. Vou testar isso aí também. Mas falando um pouquinho sobre a questão e agora um impacto aí até no pequeno produtor, né? Um impacto do agro geral com o pequeno produtor e na alimentação aí, que já estamos falando do brasileiro e do consumo de alimentos, né? Você citou aí, só para começar, com relação ao algodão, né? Nós estamos num ano em que o algodão no mercado global está em alta, justamente porque o petróleo saiu de $330 o barril, hoje está mais de $80, e grande parte do tecido, da roupa que a gente consome no mundo hoje, ele é sintético de origem do petróleo. E nesse ano de petróleo em alta, os produtos sintéticos também estão em alta e automaticamente ele acabou puxando o preço do algodão para cima. Então, nós vamos trabalhar aí, vamos sentir aí nesse próximo ano, provavelmente, alguma evolução nos preços dos tecidos, vai ter um aumento que ainda não chegou para o consumidor brasileiro, isso vai vir aí em função desses ajustes que nós temos aí, tanto no algodão como nos produtos sintéticos nesse próximo ano. Mas vamos falando com relação à alimentação, né? A gente citou assim, a alimentação da mandioca, né? Que é um produto que, né, em Minas Gerais, a cozinha mineira é uma cozinha das mais ricas, se não a mais rica brasileira de opções de alimentos, né? Então, você citou aí a galinha caipira, a mandioca, os pratos mineiros são excepcionais, né? Tem um volume de opções muito grande, né? Não é só o pão de queijo, né? Todo mundo lembra o mineiro que come queijo e pão de queijo, né? Mas na realidade a comida mineira ela vai muito além, né? Da origem do suíno, a carne de panela, é uma opção. Carne de lata que a gente chama aqui também. A carne de lata, né? A carne suína. Então, as opções são muito grandes. Mas como, falando em alimentação, e como é que vai o consumidor, né? Nós temos que clarear algumas coisas. A carne brasileira, tradicionalmente, o Brasil como o maior exportador mundial, a carne brasileira sempre é a carne mais barata do mundo, tanto de frango, de suíno, como de bovino. E a carne bovina brasileira sempre foi muito barata aqui no mercado brasileiro, comparado com o mercado internacional. A gente sempre vê o pessoal que viaja pelo mundo afora, sempre diz, na Europa você vai comprar, o pessoal compra um pedacinho de carne, né? E aqui no Brasil a gente sempre tem a tradição de fazer um grande churrasco, um grande volume, porque a carne sempre foi uma opção de volume, nós sempre tínhamos uma disponibilidade muito grande e preços bem baixos comparado com os demais países. Você vê o pessoal, no Japão, quando você vai no Japão,
você pega um bifezinho e é um preço absurdo, porque a carne bovina no mundo, ela é uma carne mais escassa e bem mais cara que as demais, né? Porque você demora anos para produzir um boi, por exemplo, que esteja no ponto aí, no ciclo de uma carne bovina, ao passo que você pega um frango, você leva 40, 60 dias, está com o frango terminado, e o suíno 4, 5 meses. Então, cada ciclo, quando o ciclo é mais rápido, você tem um preço mais competitivo. É como o ovo, que a galinha leva 28 horas para fazer o ovo, automaticamente ele chega ao consumidor mais barato. Então, geralmente, o ciclo das proteínas, quanto mais rápido é, ele fica mais em conta para o consumidor. E nós vamos vendo aí que no Brasil nós estamos aumentando rapidamente a demanda de ovos, porque ele competitivamente ele chega ao consumidor e vai continuar chegando bastante atrativo, né? Bem mais em conta do que uma carne mais nobre, uma carne bovina. E como nós estamos entrando na era globalizada, a carne brasileira, principalmente a carne bovina, ela dificilmente, até a gente brinca, eu comentei ali no evento, na Agro Paracatu, que a carne bovina nunca mais vai ser tão barata que nem já esteve no passado, porque como o Brasil é o maior exportador mundial e os custos de produção cresceram muito a nível Brasil e mundiais, a carne bovina do Brasil ela também entrou na era global. Então nós vamos trabalhando com preço de carnes hoje, se a gente olhar hoje, quase $6.000 uma tonelada de carne bovina no mercado global. E isso para o consumidor, ele começa aqui, a gente olhar $6 o quilo, o dólar a 5,50, ele é 30 e poucos reais a base do preço da carne. Então isso quando a gente fala sem impostos. Então a carne bovina sendo mais cara, automaticamente você vai migrando para as carnes alternativas, o frango, o suíno, o ovo. Em anos que esses produtos também estejam com valores maiores, você vai migrando para a agricultura do pequeno produtor, aquele produtor que produz a mandioca, que produz a abobrinha, que produz produtos como a beterraba, a cenoura, outros produtos vegetais aí, o quiabo. Então você tem uma gama de produtos alternativos em que a agricultura do pequeno produtor vai entrar, e provavelmente em 2022 o pequeno produtor vai ter um espaço maior na alimentação diária do consumidor brasileiro. Isso a gente vai ver crescer, você vai ver a demanda desses produtos avançarem. Então nós vamos ter aí uma demanda maior de derivados aí como a abobrinha, o pepino, a cenoura. São produtos que podem entrar no dia a dia, na base alimentar dos brasileiros, como boas opções. E como eu citei, a própria mandioca, aí que a mandioca tem uma alternativa, não só comê-la diretamente, que nem você citou, assada aí, mas cozida, mandioca frita, mandioca como uma forma de fazer pratos, aí o escondidinho mineiro, aquele escondidinho que você pega a própria mandioca, faz a base, pega um pouco de carne moída, e a carne moída você pega e coloca um milho verde no meio, faz ela em molho, e daí você recheia ali o meio da mandioca e a coloca para assar. Então já é um prato de alta qualidade alimentar e nutricional, que você acaba não envolvendo um volume muito grande de um produto mais caro, que seria uma carne bovina, efetivamente, e você tem uma alimentação alternativa. Daí você vai vendo, mas a mandioca geralmente ela vem do pequeno produtor, né? Quando você pega e vende a mandioca para o supermercado ou para a feira, geralmente em feiras é o pequeno produtor que vende a mandioca e esses produtos aí, vegetais, naturalmente. É a mesma coisa que você pega, por exemplo, a tendência, como nós estamos aí com preços do açúcar em alta e das frutas aí que vão fazer as geleias, esses produtos industrializados mais caros para o consumidor, ele abre um leque e dá uma oportunidade para o produtor de mel, que já é um produto que você acabado, né? Você não depende de outros aí, como açúcar e outros produtos, para fazer uma presença maior na alimentação aí da população também. Então se abre um espaço de demanda maior do próprio mel em função desses outros produtos que a gente chama de commodities, no caso, que vão interferir no preço final aí. O açúcar, ele interfere aí no doce de leite, por exemplo. Então, você vai fazer um doce de leite, precisa do leite, que é um produto que também está com custo em alta, você precisa de um volume grande do açúcar, e o açúcar em alta, o doce de leite vai ficando mais caro, que é um produto também, mineiro também usa muito doce de leite, né?
E você pega esse produto e diz, não, mas o custo aumentou. Você abre a janela para o mel entrar também como alternativa. Veja, você pega os mix de alimentação e você coloca, geralmente o produtor de mel é um pequeno produtor, né? Você não vê grandes fazendeiros produzindo mel, mas você vê o pequeno produtor produzindo mel, o pequeno produtor produzindo as verduras, a abobrinha, a mandioca. Então se abre uma alternativa e provavelmente nós vamos passar para um novo ciclo agrícola em função dessa pandemia, dessa nova era da energia cara, né? Nós estamos com a energia em momentos de alta aí, petróleo. Você abre uma janela de oportunidades para o pequeno produtor se situar dentro e ter a habilidade de produzir com ganhos de eficiência e atender essa fatia de mercado que vai aparecer agora na sequência com um volume maior de potencial de demanda. Então, é o ciclo dos grandes negócios abrindo a janela para o pequeno produtor também estar dentro desse ciclo, né, Francis? Todo mundo precisa ficar atento às notícias do agronegócio, né, Vlamir? No dia a dia o agro é muito importante, né? Dá para ver que hoje em dia o álcool gel, por exemplo, o álcool gel, ele está no dia a dia de todo mundo, né? Em todo que é lugar, e automaticamente ele é do agro, né? Então, o álcool gel brasileiro ainda, a maior parte dele é da cana. Você pega, por exemplo, a própria China, ela aumentou muito a importação de milho para fazer álcool, para misturar na gasolina, que está começando, e principalmente para fazer o etanol, o álcool, para fazer o álcool gel para exportar para o mundo afora. Então, os chineses pegaram o gancho e hoje são os maiores exportadores mundiais de álcool gel, abastecem grande parte do mercado da Europa, Ásia, África. Então, se tornou uma alternativa importante e é uma opção, e certamente isso vai continuar aí no dia a dia da população, que sabe que o álcool gel é um produto que ajuda na higienização. Dá para ver que o pessoal que passa o álcool gel na mão acaba tendo menos problemas com essas doenças estomacais, a parte de bactérias. Você começa a melhorar até o padrão de vida com uma higiene melhor aí, quando você pega no dia a dia, que o pessoal vai lá com a mãozinha e pega ali o álcool gel. Você, até na hora de fazer uma alimentação fora de casa, você ajuda a não se contaminar com bactérias, a ter problemas aí de contaminação, diarreia, essas coisas que normalmente tinha. Provavelmente esses problemas aí diminuíram com o uso maior de álcool gel. E é da agricultura e da pecuária também, né, nosso setor. Então, o agronegócio brasileiro, ele promete muito aí para muitos e muitos anos, né, Vlamir? A gente vai embora dessa vida, eu acho que ainda a gente vai estar vendo ainda o agro crescer, porque o Brasil ainda tem um potencial enorme para expandir em produção, em produtividade, enfim, em várias opções, não é? O nosso setor aqui, o Brasil, é um país que nasceu para ser agrícola, né? Agrícola e pecuária, um país do agro, né? De alimentação, para alimentar o mundo. Então, hoje nós já vendemos produtos aí da alimentação, do segmento da pecuária e da agricultura, para atender mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Eu acredito agora, em 2021, estamos atendendo mais de 1 bilhão e 200 milhões aí, a nível global de alimentos. E a tendência do Brasil ter uma participação maior ainda, porque nós temos ainda potencial de evoluir em produtividade, qualidade, diversificação, e por isso que, certamente, para o que está o jovem aí, tem um potencial de crescer justamente nessa linha, porque nós temos dentro do nosso segmento muitas opções de evolução e de necessidades aí, de conhecimento e de trabalho, né? Tem muito espaço para isso, né? Bacana, Vlamir. Muito obrigado, então, pela sua participação. Deixa o seu abraço para os nossos ouvintes e internautas. Aqui nós agradecemos aí por você ter convidado para a gente bater um papo. Desejamos uma grande safra agora aí para o pessoal de Minas Gerais, Paracatu região. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Sucesso a todos, que o clima seja benéfico e muito produtivo aí para essa nova temporada que está começando agora. Um grande abraço, até a próxima. Amém, assim seja. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Vlamir Brandalize sempre está aqui conosco às quartas e aos sábados. Fique sempre atento ao seu Paracatu Rural. No domingo que vem a gente volta com mais um especial de domingo. Será que vai ser história de sucesso ou o que vai ser? Aguarde, é aqui no seu Paracatu Rural. Um abraço, tchau, fique com Deus.
Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.